Boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, guerreiros e guerreiras, filhos do Deus Altíssimo. Tem filho de Deus aqui neste canal? Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja ao Deus vivo de Israel, ao Santo do Santo, ao Cordeiro perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Passaram o dia abençoado? Passaram o dia com a família? Passaram o dia com a presença, buscando ao Senhor? Quem não foi de manhã buscar ao Senhor? E quem foi à noite, igual eu fui, não fui de manhã, mas eu fui à noite, para a honra e glória do Senhor. Fui agora à noite, na verdade, né? Quero agradecer àquele que é santo e todo-poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estar aqui, né? Porque se eu estou aqui é porque Ele dá graça e Ele que me deu essa direção e essa oportunidade de estar aqui. Eu não estaria aqui por simplesmente por estar, né? Mas na verdade eu estou aqui porque foi o Espírito Santo que me colocou e me deu essa direção de estar aqui levando a palavra do Senhor. Amém? A gente costuma perguntar, eu já perguntei várias vezes ao Senhor, qual é o nosso chamado, né? Você já perguntou ao Senhor qual é o seu serviço no reino para Ele? Eu já me perguntei várias vezes. Eu já perguntei qual é o meu chamado. E hoje eu tenho esse discernimento que o nosso chamado não é nada, o nosso chamado que eu quero dizer, não é nada além de levar o nome do Senhor. Esse é o nosso chamado. Não existe mistério, não existe segredo para o chamado. Não tem isso. Eu estou falando, tá, gente? É o meu discernimento, é o que eu acredito, e eu acredito que é isso que o Senhor Jesus quer que a gente faça. Que o nosso maior chamado é falar do Filho de Deus. Esse é o chamado que o Senhor tem na terra. Porque ele falou o quê? Que nós seríamos as testemunhas dele. Vinha sobre nós, ia descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos as testemunhas dele. Então, o nosso maior chamado é falar de Jesus, é falar do que ele tem feito em nossa vida, é falar do que ele transformou em nossa vida, é falar dele para as pessoas, igual eu estou falando aqui, que eu acredito que deve ter pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, mas eu profetizo que através desse vídeo, vidas vão ser alcançadas, pessoas vão conhecer Jesus genuinamente. Através desse canal eu profetizo que, através da palavra do Senhor, através do Santo Espírito de Deus, pessoas vão ser ministradas, pessoas vão ser resgatadas e pessoas vão ser salva pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não tem segredo. Não tem segredo, isso que eu quero falar, porque não tem segredo. O segredo é falar da palavra do Senhor e falar de Jesus. Esse é nosso maior chamado. Falar de Jesus. Porque é sobre ele, é sobre o Filho de Deus. Então, não se pergunte mais qual que é seu chamado. O seu chamado é falar de Cristo. O seu chamado é falar das boas novas, do que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, do que o Senhor é capaz de fazer na vida de um ser humano.
Se eu fosse me enxergar há uns anos atrás, há uns mais ou menos, vai fazer uns 4 anos, vai fazer 4 anos que eu conheci o Senhor Jesus e que eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque na verdade não é só mergulhar nas águas, como eu venho falando aqui para vocês. Não é só apenas tomar um banho. É você ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. É você fechar todas as brechas. É você fechar toda legalidade. Porque o verdadeiro encontro com Jesus, o verdadeiro evangelho genuíno, tem que haver mudanças. Mudanças de comportamentos, mudanças de hábito. O que você praticava antes que não agradava ao Senhor, você não pode mais praticar mais. Porque Jesus, ele é santo. Não é que você não vai pecar mais. Não, gente. Todos nós somos pecadores. E nós pecamos todos os dias. Amém? O evangelho genuíno, ele tem que mudar e confrontar todos os dias a nossa vida. Que a gente tem que ser confrontado todos os dias para que a gente não venha praticar e não venha viver mais as práticas erradas, mundanas. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, tudo que tem que ser novo. Eis que faço nova todas as coisas. Amém? Eu quero chamar aqui a presença do Santo Espírito de Deus. Quero que você esteja aí do outro lado. Comece a chamá-lo para ele fazer parte deste momento. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Espírito Santo, este momento é teu. Cerca, Senhor Jesus, cada vida aqui com a tua proteção. Cerca, Senhor Jesus, a minha tenda com os teus anjos. Acampa, Senhor Jesus, anjos de fogo, anjos de guerra, anjos com espada desembainhada sobre cada vida, sobre cada casa, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu declaro, Senhor Jesus, que o sangue do Senhor venha tirar toda cegueira do pecado de cada vida, Pai, que estiver, que passar por esse canal, que toda cegueira, que todas as escamas dos olhos caia por terra, que toda surdez espiritual caia por terra, aleluia, que a palavra do Senhor entre na sua alma, no seu espírito, para que você seja alcançado pelo Santo Espírito de Deus. Abra o seu coração agora para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Convide o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui. Vem, Espírito Santo, e vem transformar cada vida aqui. Vem, Espírito Santo, e levanta, Pai, essas vidas. Aracodeia, Xandaraia. Vem, Espírito Santo, e traz o resgate dessa alma para a honra e glória do Senhor. Essas almas, Senhor, que são valiosas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do Cordeiro Santo, que é o Senhor Jesus, que pelo Santo Espírito dele, pessoas sejam alcançadas, não por mim. Eu não sou nada. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia! Eu sou uma voz. Seja você também a voz a anunciar o reino do Senhor. Assim como João Batista clamava, assim como João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista anunciou a vinda do Senhor Jesus. Não é diferente. Seja um João Batista aonde você estiver. Anuncie a palavra de Deus.
Fale do Senhor Jesus quando você tiver oportunidade. Fale do que o Senhor, das maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida. O Senhor, Ele fez grandes milagres em minha vida, grandes provisões na minha vida. O Senhor, Ele tem me sustentado todos os dias. O Senhor tem me guardado todos os dias. Eu quero dizer algo para vocês. Se eu estou de pé aqui falando com vocês, é porque a graça e a misericórdia de Jesus está na minha vida. Porque sem Jesus, eu e você não somos nada. Agora com Ele somos mais que vitoriosos. Com Ele todos os dias você levanta e já pode declarar que você é mais vitorioso e pode agradecer pelo sopro de vida que Ele está te dando, mais uma oportunidade de vida. Amém? Glória a Jesus. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha ministrar e falar na vida de cada um que passar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus venha falar genuinamente. Que o Espírito Santo de Deus venha tirar todas as escamas dos olhos e toda a surdez espiritual, para a honra e glória do Senhor. Amém? E fala assim a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 24, e o versículo 36, e fala assim a palavra de Jesus: Mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra do Senhor, esse texto fala sobre o dia e a hora. Ninguém sabe. Ninguém. Só o Pai. Unicamente, a palavra do Senhor fala unicamente só o Pai. E será igual nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus, Ele se agradou de Noé. Se agradou, Deus viu um coração justo. A palavra do Senhor fala em Gênesis que Noé andava com Deus. E Deus, Ele achou graça em Noé. E Deus escolheu Noé para fazer aquela arca, né? E pela fé, Noé construiu aquela arca. Ele confiou, ele acreditou no que Deus tinha falado com ele, no que Deus revelou para ele.
ele não viu, mas ele creu, ele acreditou que ia vir aquele dilúvio e que Deus ia destruir a terra. E debaixo da palavra de Deus, ele construiu aquela arca e Deus escolheu a sua família, porque Deus, ele precisa de um, apenas um, para ele poder salvar toda a sua casa. Ele levanta um e através da sua vida, toda a sua casa, toda a sua família será salva, será resgatada, será guardada. E foi através da vida de Noé que Deus salvou toda a sua família. Porque Deus achou graça, Deus achou Noé tinha um coração justo. Só que as pessoas não acreditavam, né? A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala. Aqui, ó, a palavra do Senhor fala: comiam, bebiam, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui, ó, e não perceberam. As pessoas davam festa, as pessoas casavam, viviam a sua vida normal. A palavra do Senhor fala em Gênesis que tinha muita violência, a terra estava corrompida, a terra estava cheia de pecados que não agradavam ao Senhor, igual nos dias de hoje. Quantas pessoas, quantas pregações, quantas vozes que clamam falando da volta e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão falando isso? E o nosso mundo está como? Corrompido, né? Cheio de violência, cheio de pecado. Ninguém acredita que o Senhor Jesus vai voltar, assim como foi no tempo de Noé. Então eu quero declarar nessa noite em sua vida, quero profetizar que Jesus levante um só, apenas um de sua casa, um de cada casa que estiver aqui, um de cada casa, assim como Deus achou graça em Noé. Eu profetizo que Deus ache graça em cada vida que passar por aqui e que através da sua vida toda a sua família vai ser salva. Toda a sua família vai ser guardada na arca do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda a sua família vai ser salva. E é o que eu profetizo, é o que eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as escamas dos olhos caia, que a cegueira do pecado caia por terra. E que a partir de hoje você comece a andar com Deus, assim como Noé andava. Que a partir de hoje o seu coração esteja voltado para Deus. Que a partir de hoje a sua vida seja servir ao único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que você fique atento, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Que você vigie. Temos que ter vigilância. Temos que ter vigilância, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar. A qualquer momento tudo pode mudar. Tudo.
Depois o Senhor avisou a Noé, e depois de 7 dias veio o dilúvio. E apenas a família de Noé foi salva e os animais que o Senhor pediu para ele colocar na arca. Ele fez tudo conforme a direção do Pai. E que você tenha a direção do Senhor, que você tenha uma vida na presença do Senhor e que você seja guiada pelo Espírito Santo, assim como Noé foi guiado pelo Senhor, pelo Deus vivo de Israel, que você seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, para que você não fique aqui, mas para que você esteja na glória, para que você tenha um lugar reservado na mesa real, na mesa, junto com o Santo dos Santos, que é o Senhor Jesus. Busque pela sua vida, busque pela sua salvação, busque pela sua família. Não desista de buscar pelo seu filho, não desista de buscar pelo seu esposo, não desista de buscar por você, pela sua salvação, pela sua vida eterna, pela sua alma, que é o que Jesus quer, é o que Jesus zela. Se hoje você está aí escutando esse vídeo, se esse vídeo chegou até você, é porque Jesus tem um propósito na sua vida, que é dar uma vida eterna, que é resgatar a sua vida para Ele, a sua alma. Aleluia! Porque o Senhor Jesus, Ele nos ama. Ele ama você. Ele me ama. Ele ama a nossa vida. Ele ama a nossa alma. E você é importante para Cristo. Você foi comprado com preço alto, que foi um preço de sangue, foi um preço de sacrifício. Não foi qualquer preço. Foi um preço de sangue derramado pela minha vida e pela sua vida. Foi um grande sacrifício de um pai. Foi entregar um filho. Você tem ideia disso? Você tem noção do que é isso? Um pai entregar um filho para ser sacrificado? Um filho com propósito de resgatar, de salvar a nossa vida, a nossa alma. Que você hoje seja resgatado pelo Senhor Jesus. Que hoje você seja salvo. Que a salvação entre na sua casa, é o que eu profetizo. Que a salvação entre na sua casa e que você e toda a sua família seja resgatada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra. Tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite com a presença do Espírito Santo. Que você seja coberto e protegido pelo sangue de Jesus. E lembre-se, Jesus é o suficiente. Fique na paz do Senhor.